Iniciar. Oi pessoal, boa tarde. Então a gente está aqui para mais uma aula, né? Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, né? Estudando e no mais as outras coisas a gente corre atrás, né? Estando com saúde, o resto aqui importa. Eu tô meio rouco, meio fanho. Acabei pegando uma gripe esse final de semana. E aí eu tô assim, né? As coisas não estão muito boas do meu lado não. Eu saio de um problema, aparece outro, mas essa gripezinha é fichinha, né, em comparação com a dengue que eu peguei. Na aula de hoje, senhores, a gente vai continuar tratando de limites e a gente vai falar de limites trigonométricos, tá? Uma vez ou outra isso vai acontecer, tá, na aula. Deixa eu só ver aqui, fechar isso aqui, colocar o nosso quadro, fechar essa parte aqui, pronto, acho que isso resolve. Então, senhores, a gente vai tratar, né, do limite trigonométrico. O limite trigonométrico é um limite fundamental, ou seja, é um limite que a gente tem o resultado, e é baseado nesse limite que a gente vai resolver todos os outros limites, tá? Então essa é a nossa ideia. E qual que seria esse limite fundamental? É justamente esse limite, o limite quando x tende a zero, para o limite do seno de x sobre x, esse limite ele tem resultado definido, ele é igual a 1. A situação que gera esse limite é uma situação envolvendo uma área de triângulos e tudo mais. Vou tentar reproduzir aqui para vocês a ideia por trás. Tá? Aqui é o nosso ciclo trigonométrico. Né? Esse ciclo trigonométrico tem raio 1. Vamos considerar... Nossa. Vamos considerar para esse ciclo trigonométrico, né, um ponto. Na verdade, a gente vai fazer as duas coisas. A gente precisa da definição de tangente também. Tá, deixa eu pegar um valor um pouquinho mais, que a tangente fica mais... Aí eu estou considerando uma abertura nesse ciclo trigonométrico, né, de área, né, definida aqui. E a partir daqui, e aí se a gente for pensar, né, fora do ciclo trigonométrico, a gente tem, né, se a gente fosse traçar essa reta, a gente teria tangente, né? Essa informação é importante. E aqui se a gente, né, definisse, né, como tenho dois pontos, se eu fosse ligar esses dois pontos, eu acabaria formando um triângulo. E aí eu tenho três situações, né? Três situações. A primeira situação é o triângulo menor, não sei se todos enxergam, esse triângulo de origem no ciclo trigonométrico, né? De origem, vou chamar isso aqui origem, vou colocar isso aqui um ponto A, um ponto B, só para a gente destacar, né? Então o triângulo menor, que tem área menor, visivelmente tem área menor, e é baseado nesse princípio de você verificar a questão da área que a gente vai apoiar nossas observações, né? A área do triângulo, ela é obviamente menor. Menor do que? Menor do que a área desse setor circular, né? Se eu fosse, né, pegar aqui, ó, a borda do ciclo trigonométrico tem uma área que ficou de fora quando eu liguei aqui, né? O ponto A ao ponto B e formei o triângulo, tá? Então a regra é
A área do triângulo é menor que a área do setor circular, que é menor que a outra área de triângulo que eu criei baseado na tangente aqui como sendo a altura desse triângulo. E é um triângulo retângulo também, né? E aí então, aqui o raio, né? Como é raio, o raio 1, né? Raio 1. E aqui também, né? Como eu tracei o raio, aqui também vai ter medida igual a 1, tá? É o raio também. Ok? Isso aqui ficou esquisito. Deixa eu ver se eu fico melhor com azul. B, vamos definir um ponto, sei lá, ponto P aqui. Só pra gente diferenciar as coisas aqui. Certo? Eu tô gravando isso, tô gravando. Né? Então a nossa ideia é que a área, eu vou representar como área do triângulo OAB vai ser menor que a área do setor circular. Esse setor circular eu vou representar aqui como também área, né? Só para notação de AB, de OAB, mas aqui eu vou colocar um arco só para a gente, né, fazer essa diferenciação, que vai ser menor que essa área, né, a nossa terceira área, que agora é a área do OAP, né, que é o nosso terceiro triângulo. Então, visivelmente a gente tem essas informações aí. Qual que é a área desse triângulo? Né? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Né? A base do nosso triângulo é 1, é o raio, coincide com o raio. Então, base, que é 1, vezes a altura. Né? A altura desse triângulo é o quê? Se a gente for pensar, ele forma um ângulo de 90 graus aqui. Né? Qual que é a medida desse valor de lado? Né? Eu tenho o valor de hipotenusa, eu tenho o cateto oposto e eu tenho o cateto adjacente. Né? Eu quero a medida desse lado aqui. Se eu tenho a hipotenusa, isso é o valor do seno. E aí eu tenho, na verdade, a que eu vou usar a informação aqui é a informação do ângulo, né? Seno do ângulo. Então, eu tenho seno do ângulo x, isso é a altura, tá? Dividido por 2, que vai ser menor que a área desse setor circular. Para esse setor circular, a gente vai considerar vou pegar uma água aqui, senão minha garganta tá seca. Só um minuto que eu vou fazer uma pausa. Pronto, voltei. Então, para a área do triângulo, do setor circular, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar a gente vai fazer uma relação entre comprimento da circunferência, né? Na forma de radianos, 2π radianos. Isso corresponde à área do círculo todo, né? Que é π. Né? A área do círculo é πr ao quadrado, mas o raio é 1, então 1 vezes 1 é igual a π. Né? Então a área para esse círculo de raio 1 é igual a π. E esse setor circular, né, tem um ângulo, né, tem uma abertura, né, em comprimentos aqui em radianos, que eu chamei de x radianos. E
esse valor vai ter um valor de área associado, né? Um valor alfa associado a essa área também, assim como a nossa relação que foi definida. Né? O que eu quero definir é o valor do alfa. Então, fazendo a multiplicação aqui, né? Multiplicação de meio pelos extremos, eu vou ter um alfa 2π, aqui eu vou descartar o radianos, tá? Só essa relação, que vai ser igual a x que multiplica π. E aí o nosso alfa, que é o que interessa, né? O valor da área, isso vai ser o que? Vai ser xπ dividido por 2π, né? A π dividido por π é igual a 1, e aí a gente tem então que esse valor de área é igual a x sobre 2. Tá? Então, para essa nossa segunda área, que é a área do nosso setor circular, é x sobre 2. Ok? E a segunda parte é a parte que envolve o segundo triângulo que tem esse triângulo, né? O triângulo maior, que envolve a tangente, né? E aí, então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base do triângulo é 1, né? Vezes a altura. A altura agora é tangente, né? É o próprio valor de tangente. Então, tangente do ângulo x, isso tudo dividido por 2. Tudo dividido por 2, a gente poderia fazer uma simplificação, né? E aí, então, o que sobra e aí a multiplicação aqui, né? Seno de x é menor que x sobre 2, sobre x, que é menor que a tangente de x. Eu vou multiplicar, né, todos os membros dessa inequação por... Vou colocar ele aqui do lado. Vou colocar em preto só para seno de x é menor que x, que é menor que a tangente de x. E eu vou fazer uma multiplicação por seno de x em ambos os lados. Multiplicar não, dividir, tá? Vou dividir por tudo por seno de x, dividir por isso aqui. Isso para todos os membros dessa igualdade, dessa inequação. E aqui então, tá? Seno de x multiplicado por 1 dividido por seno de x, é a primeira parte, né? E aí quando você tem isso, você tem divisão de iguais, o resultado se torna igual a 1, certo? E aqui você fica com x sobre seno de x, né? E essa parte aqui, olha o que acontece. O que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Então você tem lá o seno de x sobre cosseno de x dividido por seno de x. Repete. Você vai repetir a primeira e vai inverter, né? A segunda. E aí, quando você faz isso, né? Você consegue fazer o cancelamento. Sobrou o quê? Sobrou 1 sobre cosseno de x. Ok? E nesse caso,
Ali tu conseguia... mas ainda não... né? Mas eu vou fazer uma modificação aqui, baseada num princípio de inequação, que é o seguinte. Se você tem, né, envolvendo fração, por exemplo, você tem 4 sobre 4 sobre 8, né? E aí vamos pensar num outro valor um pouquinho... 4 sobre 8, deixa eu pensar, meio, uma fração aqui. Na verdade, tá, deixa eu ver. Vamos trabalhar com uma fração simples, que aí quando você fizer a mudança, você já identifica direto. Por exemplo, 1/3 é menor que 1 sobre 2, né? Só que quando eu faço a mudança numerador com denominador, por exemplo, quando eu faço essa inversão, olha o que acontece. Eu vou ter... Eu fiz a mudança aqui, então eu fiquei com 3 e aqui eu fiquei com 2, né? Só modifiquei, então a representação aqui, tá? Na forma de fração, só para que vocês enxerguem. Troquei numerador com denominador, troquei o denominador com o numerador. Mas olha o que aconteceu com o sinal, ele não permanece mais verdadeiro, essa mudança, ele inverte, né? Ou eu poderia representar isso dessa forma agora. Se eu quisesse manter o sinal de menor, né, isso seria representado dessa forma, como 2 menor que o 3, né? Ou... certo? É o que aconteceu. Então, é essa lógica que a gente vai aplicar, né? Até manter ela aqui, sozinho, né? Quando eu fiz a modificação de numerador com denominador, o sinal, né, vai sofrer uma inversão. Então, se eu quero fazer a mudança aqui, ó, por exemplo, do cosseno, o que vai acontecer? Eu vou, né, usando esse princípio de trazer ele para cá, para me manter o sinal de menor, então ele vem para frente, né? Cosseno de x, ele vai ser menor que o quê? Faço a inversão do seno de x sobre x, que é menor agora. Aqui a inversão do 1 com 1 não vai fazer diferença, então que é menor que 1. Ok? Então fiz essa modificação aqui. Ok? E aqui a gente pode aplicar limite, né? O limite, quando x tende a zero, para cosseno de x, que é menor que o limite quando x tende a zero para o seno de x sobre x, que é menor, não vai caber? Quando x tende a zero para 1. Né? Aqui você consegue fazer a aplicação, né? Cosseno de zero é igual a 1, então o limite para isso é igual a 1, que é menor que esse limite a gente não sabe, né? Não conhece, que é menor que o limite da constante. A constante aqui é igual a 1, então o limite para essa constante também é igual a 1. E aí você tem essa situação, você tem um limite no intervalo entre o mesmo valor, né? A única lógica aqui, ó, né? 1 é menor que o limite de x quando x tende a zero. E aí eu esqueci da parte mais importante, né? Que é o limite trigonométrico, que é menor que 1. Daqui a gente tem a seguinte relação. Você tem um resultado de limite entre
dois valores, né? Mas esses dois valores são iguais. Então a conclusão aqui é que na verdade esse limite ele é exatamente igual a 1, porque não tem como você fugir. Ó. Você definiu que o limite, né, ele vai estar entre esses dois valores aqui, ó, né? Não pode passar disso, não pode ultrapassar, né? Pela nossa regrinha, não pode ultrapassar. E aí, o que acontece? A conclusão é que o resultado desse limite seja igual a 1. E observa que não tem nem variação no número. Você não pode nem, né? Se fosse, por exemplo, o resultado aqui 1 e 2, aí você teria que o limite estaria ali naquele intervalo. Mas é 1 e 1. Não tem variação, não tem separação. Isso aqui se chama, né, teorema do confronto. Né? Quando essas situações acontecem, é uma regrinha, né, que se aplica aí no estudo de limites. Essa parte a gente não viu, teorema do confronto, tá? Mas a ideia básica é essa, quando você tem umas situações de limite compreendidas aí entre intervalos, entre um intervalo que o resultado fica óbvio para você de modo bem claro, né, sem precisar fazer muito esforço. Então, de modo que a gente define aqui o nosso limite fundamental, nosso limite trigonométrico fundamental. Né? A gente vai tentar enxergar funções que se apresentem na forma dessa estrutura, sendo de x sobre x. O limite vai ser conhecido e você consegue, então, resolver o limite. Começando aqui com um exemplo bem simplesinho. Tá, ó. Começando com um exemplo. Vou ficar sem bateria. O nosso limite quando x tende a zero para seno de 3x, por exemplo, né? Sobre x. Então aqui a gente tem uma situação de um limite envolvendo seno, né? Só que a gente não consegue, por exemplo, enxergar ainda aqui nessa situação nosso limite fundamental. Né? Observa que aqui eu tenho o x sendo multiplicado 3 vezes e no denominador o x apenas. Né? Eu conseguiria aplicar o limite fundamental se coincidissem, né? Se eu tivesse tanto em cima, tanto no numerador quanto no denominador, a multiplicação por 3. Como é que a gente faz aparecer uma multiplicação por 3 aqui? Se a gente multiplicar por 1, né, fazer a nossa mágica de multiplicar sempre alguma coisa por 1, para não mudar o resultado, né? Só que nessa multiplicação por 1 a gente vai fazer aquela multiplicação que é, na verdade, um diferente, né? É o 3 e o 3. Para a gente facilita porque quando eu fizer essa multiplicação, aqui eu vou estar multiplicando, né, o seno, então eu teria 3, seno de 3x, esse 3 não multiplica aqui, tá? E o 3 ficaria multiplicado, e aí eu resolvo aquele probleminha lá né, da falta aqui no denominador, né? E eu posso aplicar o limite fundamental. Então vamos lá. O limite quando x tende a 0 para 3, que multiplica seno de 3x e 3x, né? Fiz essa multiplicaçãozinha aqui. Aqui é constante, então eu posso trazer aqui para frente, né? O limite da constante vai ser a própria constante, é como se eu estivesse aplicando já o limite, mas ou toda vez que um número estiver multiplicando a função, eu posso trazer ela para frente também sem problema nenhum. Você poderia separar isso aqui. Então eu tenho
3 vezes o limite de x tendendo a zero do seno de 3x sobre 3x. Se a gente chama, é porque o nosso limite fundamental é seno de x sobre x, né? Esse é o nosso limite fundamental. Se a gente chamar o u de... A ideia de fazer né? Eu tenho uma função composta aqui, então a gente aplica aquela ideia que a gente viu lá de substituição, né? Substituir a composição, nesse caso 3x por u. Se, e aí o limite, né? O limite para isso aqui, quando x tender a zero, para 3x, o que vai acontecer com esse limite vai ser zero também. Então, no nosso caso, a gente tem 3 que multiplica o limite quando u tender a zero agora para seno de u sobre u, né? Eu chamei o 3x de u. U é igual a 3x, e aí eu apliquei o limite, né, para isso. Se o x for zero, o que vai acontecer com o u? U também vai tender a zero, né? Se x for zero, o u vai tender a zero. E aí é o nosso novo limite, né? O limite quando u tende a zero para seno de u sobre u. E aí eu mantenho a minha relação. Aqui eu tenho o limite fundamental, né? Aqui eu tenho o limite fundamental, seno de u sobre u. E isso vai ser igual, então, a 3, que multiplica esse limite, é conhecido da gente, é igual a 1. Então, o resultado para esse limite é 3. Nossa, essa garganta tá ruim. Certo, senhores? Então, bem tranquilo, né? Essa primeira parte. Não precisou de muito cálculo, de muito esforço para a gente conseguir resolver esse primeiro exercício. Vamos pensar Vamos ver mais exemplos, tá? Limite quando x tende a zero para 6x menos seno de 2x sobre seno de 2x. Aqui, ó, nessa situação, o que acontece? A gente tem um limite, né, quando x tende a zero. Se você fizer a substituição de modo direto, o problema é que o seno de zero, né, 2 vezes 0 é 0, o seno de zero dá zero. E aí você fica com a indeterminação. É zero no denominador. Na verdade, você fica com zero no numerador e no denominador, né? Que aqui vai dar zero, essa segunda parte também dá zero. Aí você fica com a indeterminação, lá zero sobre zero. A ideia aqui, se a gente separar, por exemplo, vamos separar isso, vamos colocar duas frações, né? Aqui pra gente fica bem tranquilo
de enxergar que aquele resultado aqui vai dar 1, né? E aí o limite está aplicado a tudo, tá? Tanto na primeira parte quanto na segunda. Mas eu não chego a fazer a aplicação do limite nessa parte, tá? E sim a divisão, né? Eu estou dividindo seno de 2x por seno de 2x. O resultado é igual a 1, certo? Então eu vou manter o limite aqui como se eu não tivesse feito nada. Porque na verdade eu não fiz nada lá, né? Só fiz a divisão. De 6x sobre o seno de 2x menos menos 1, né? Então ficamos com isso. Mas eu ainda corro o problema de substituir isso aqui, certo? De substituir. Mas eu vou ter que aplicar o hospital aqui, vocês não viram. Tá, mas vamos lá. De substituir o zero aqui e zerar tudo, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Mas se a gente faz, por exemplo, uma separação aqui desse 6, o que é o 6x? 6x pode ser visto como sendo 3 que multiplica 2x, né? E aí eu consigo trazer, por exemplo, esse 3, né, não para fora, mas ali para... ele tem, tá. Limite do x quando x tende a 0 para 3, não, que multiplica 2x sobre seno de 2x menos 1. Certo? Aqui, ó, tem uma outra maneira de a gente enxergar isso aqui, mas a gente só vai verificar isso quando for tratar. Na verdade, é a regra, né? Que a gente vai empregar aqui envolve derivada, tá? Que toda vez que você ficar com uma indefinição entre duas funções, na verdade, você encontrar essa indefinição ou 0,0 ou infinito sobre infinito, toda vez que isso acontecer quando você estiver aplicando o limite, você pode aplicar a regra de L'Hopital, tá? L'Hopital. Essa é a regrinha, que diz que você deriva o numerador e deriva o denominador e tenta aplicar o limite, tá? Só que pra gente, né, como vocês ainda não viram derivadas, e aí eu não vou adiantar as coisas, mas a ideia é que isso aqui seja visto da mesma forma como a gente está vendo como a gente enxergou o seno de 3x sobre 3x, por exemplo. Né? O resultado para isso aqui, né, vai ser o nosso limite, né, que vai produzir resultado igual a 1 também. Tá? Isso a gente consegue verificar se aplicar a regrinha de L'Hopital. Tá? Mas como essa regra envolve derivação e a gente ainda não avançou para a questão das derivadas, eu vou pontuar que isso aqui a gente vai enxergar da mesma forma como está enxergando esse limite, né? com o inverso, né? O numerador com o numerador, o inverso, né? Numerador invertendo o numerador com o denominador invertendo com o denominador. É o mesmo resultado, só que para você resolver isso aqui, você vai ter que aplicar a regrinha de L'Hopital, tá?
E aí mais na frente a gente vai tratar disso. Então toda vez que vocês chegarem a esse resultado, a uma expressão desse tipo, tá? Ou x sobre o próprio seno de x, né? A regrinha seria derivar o primeiro, derivar o segundo e aplicar o limite na sequência, né? Aqui, só a título de exemplo, né, a derivada de 1 é igual a derivada de x é igual a 1. A derivada do seno de x é igual a cosseno. Então você ficaria com isso. E se o teu limite é do tipo, né? Limite de x quando x tende a zero, aqui eu não teria problema em resolver isso aqui. Por quê? Porque o cosseno de zero é igual a 1. Cosseno de zero, pelas relações trigonométricas, é igual a 1. E 1 sobre 1, e 1 sobre 1 é igual a 1, certo? E isso vai acontecer da mesma maneira para as outras relações, né? Que a derivada de 2x, né, é igual a 2. A derivada do seno de 2x, aqui aplica a regra da cadeia, então é 2 seno de 2x. Só que aí divide. E aí você acaba ficando com 1 sobre cosseno de 2x também lá. E o resultado, a multiplicação pelo cosseno, também vai ser igual a zero, né? Quando aplicar o limite. Quando aplicar o limite aqui, né, 2 vezes 0 é 0 e o cosseno de 0 é igual a 1 e não teria problema. Tá? O problema então está no seno que vai zerar o limite, tanto o numerador quanto o denominador. Né? Onde ele aparecer ele vai zerar, né, quando tiver aplicado em 0. Certo? Mas aí então, assumindo que esse resultado aqui para a gente é igual a 1, tá? E isso aqui vai ser igual. Quando eu aplicar então o limite, estou aplicando o limite, o resultado é 3 vezes 1 menos o limite quando x tende a 0 para 1, é o próprio 1. O resultado então para esse nosso limite é igual a 2, certo? Então uma situação também bem tranquila de resolver aí envolvendo nossos limites. Deixa eu ver um exemplo aqui do livro. Algo mais que dê um pouquinho mais de trabalho. Esse exemplo 2 aqui ele envolve outras relações, né? Nessa situação aqui, ó, a gente tem o limite de x tendendo a 0 para 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado. Aqui a situação é indefinição realmente, né? Tanto no numerador quanto no denominador. Se eu aplicar o zero, o resultado da cosseno de 0, que é igual a 1, e 1 menos 1 é igual a 0. E o 0 ao quadrado é 0, então eu ficaria com 0 sobre 0. Né? A indefinição aí maior. Nossa. Mas, se a gente for lembrar, por exemplo, das relações fundamentais, né? E a gente vai aplicar essa daqui, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a relação
fundamental da trigonometria, né? E a gente pode pensar no seno ao quadrado de x como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de x. A gente pode pensar dessa forma. Só que o x está ao quadrado não daria certo. O que a gente tem que ter? Aqui. Tá. Vamos pensar no produto da soma pela diferença, então, né? Vamos ver se a gente consegue resolver. Mas a relação, acredito que a gente vai precisar no final. Então, se eu multiplicar ali por 1, então 1 mais cosseno de x, multiplicando por 1, mas é o nosso 1 modificado, tá? O que acontece aqui? Porque aqui ainda não tinha o cosseno ao quadrado, né? Óbvio. Não poderia aplicar a relação fundamental. Mas aqui, ó, eu crio um produto da soma pela diferença, né? Então, o resultado para isso, quando x tende a zero, para lá no numerador eu fico com 1 menos o cosseno ao quadrado de x dividido por x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. E aí, né, na sequência, a gente pode agora então pensar na substituição do 1 mais cosseno ao quadrado de x, agora sim apareceu na nossa relação fundamental de trigonometria, pode substituir pelo seno ao quadrado, né? E aí a gente vai fazer esse desmembramento ali, separação. Essa separação aqui, tá, vamos lá. Limite quando x tende a zero. Isso aqui é aquela primeira relaçãozinha que eu coloquei lá e apaguei, tá? Então, isso é igual a seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, certo? Aqui multiplica 1 sobre 1 mais cosseno de x. Aqui eu consigo aplicar o limite, e aqui você tem que enxergar esse limite também como um limite fundamental. Observa o seguinte, o que é o seno ao quadrado de x? Seno ao quadrado de x é seno de x que multiplica o seno de x. O que é o x ao quadrado? É x vezes x. Eu posso olhar isso como sendo dois limites fundamentais. É só para a gente verificar que é a mesma coisa, tá? E aí, ó, esse limite, né, quando x tende a zero, é igual a 1, e aqui dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, é o próprio limite fundamental, só que é ao quadrado, né? Então, aplicando o limite aqui, e observa que não tem problema aplicar o limite aqui, porque o cosseno não tem problema, né, no denominador. Isso quando x tende a zero. Fazendo as devidas aplicações aí do limite, então esse resultado produz limite igual a 1, e aqui eu vou ter 1 dividido por 1 mais 1, né? Cosseno de 0 é igual a 1, mais 1 é 2. Então, esse limite que a gente obtém é igual a meio, tá? É igual a meio. Isso. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui.
pegar um exercício. Se a gente... Seno de 4x. Ei, cadê a minha câmera? Sumiu. Pronto. Então esse é o limite que a gente vai calcular. E aqui segue o mesmo princípio, tá? A gente tem que enxergar os limites fundamentais. Nesse caso, fazendo a aplicação aqui se a gente for pensar, o que é a tangente? Tangente é seno sobre o cosseno, então a gente pode modificar. E aqui a gente não pode fazer a substituição direta justamente por causa do seno, né? E também aqui a tangente de 0 é igual a 0. Mas a tangente, a gente fazendo a modificação, é seno de 3x sobre o cosseno de 3x, isso dividido por seno de 4x, né? Essa divisão eu não vou conseguir resolver. E aí eu vou colocar aqui para o lado para a gente ir ganhando espaço. Que eu não vou conseguir resolver porque tem o 4 e o 3, né? Não são iguais, né? Não são iguais, eu não teria seno. Então eu vou representar isso dessa forma. Seno de 3x dividido por cosseno de 3x que multiplica 1 sobre o seno de 4x. Para facilitar ainda mais, vamos enxergar esse cosseno de 3... porque o cosseno aqui não teria problema. Então a ideia é que a gente, né, elimine justamente esse seno aqui, né? Então vamos lá. Se a gente for colocar até uns para cá, que acho que vai dar mais espaço. Vamos deixar assim. Seno de 3x que multiplica 1 sobre cosseno de 3x que multiplica 1 sobre o seno de 4x, né? O que a gente precisa para enxergar isso aqui como sendo um limite fundamental? O que está faltando? Aqui, está faltando 3x. Então, se a gente multiplicar isso por 1 ou por 3x, resolve o problema, né? Aqui, eu não tenho problema. Eu posso aplicar o limite fundamental. Aqui o limite fundamental, o limite, né? Porque 3 vezes 0 é 0 e o cosseno de 0 é igual a 1. Aqui não tem problema. Mas tem um problema aqui. E aí, se a gente for pensar naquela relação que a gente viu também, que a numerador igual ao seno do ângulo é igual ao limite fundamental, né? A mesma
relação, se a gente for pensar aqui, o que está faltando aqui para que isso seja um limite fundamental? Está faltando 4x no numerador. Multiplica o 1 aqui, né? Só que na forma de 4x. E aí o que vai acontecer agora? Então temos tudo isso aqui, e tudo isso aqui limite, tá? Ainda não apliquei o limite em nada. Então o que eu tenho? Eu tenho seno de 3x sobre 3x, né? Peguei um desses aqui, peguei esse, que multiplica 1 sobre cosseno de 3x, que não vai ter problema de aplicar o limite. E aqui vou pegar esse 4x sobre seno de 4x, que multiplica, peguei um de cada, sobrou o quê? Sobrou 3x vezes 4x. X sobre x é 1. São iguais. 3 dividido por 4, ou 3/4. Isso aplicado em limite. Agora sim eu consigo fazer a aplicação do limite, né? De modo que a gente vai né, aplicar e esse limite de modo direto. A gente já fez né? Que você tem que fazer a substituição, né? Considerar o 3x aqui, mas o resultado é igual, né? Se você fizer o zero, x tender a zero, né? Se você pensar na substituição de u igual a 3x, o u também vai ser zero. Então você está enxergando isso aqui e essa estrutura toda aqui como sendo, na verdade, o limite fundamental, né? Então, o resultado para isso é igual a 1. Aqui o resultado também é igual a 1, mas não porque é um limite fundamental, porque não tem problema em fazer o cálculo direto. 3 vezes 0 é 0, cosseno de 0 é 0, e o cosseno de 0 é igual a 1, desculpa, e 1 dividido por 1 é 1. Aqui eu tenho também um limite fundamental, tá? E esse limite, no caso, é igual a 1, resultado. E aqui sobrou, né, a aplicação de limite, né, quando x tende a 0 para 3/4, é o próprio 3/4, porque não tem x para substituir. O resultado para isso é 3/4. Ok, senhores? Simples assim, certo? Simples assim. Nossa. Acho que tá piorando a minha garganta. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais algum exemplo. Senão a gente vai ter que parar por aqui. Então é simples, né? Algumas modificações vão ser feitas, né, para que a gente consiga enxergar o limite fundamental. O limite fundamental é seno do ângulo dividido pelo ângulo, nesse caso seno de x dividido por x, tá? Que é o limite fundamental. O resultado para esse limite, quando esse x tender a 0, o resultado desse limite fundamental é igual a 1. Tá? O cosseno no denominador não tem problema quando x for 0, né? O que mais? E aqui a modificação é lembrar de algumas propriedades relacionadas à trigonometria, né? Como, por exemplo, tangente. O que é a tangente? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Mas será que eu consigo alguma resposta se eu fizer essa substituição? Trabalhar muito com trigonometria é isso, é tentativa e erro, tá? Não é tão trivial, não é tão direto essas substituições, né, envolvendo trigonometria. Em alguns casos, a tua ideia pode ser uma ideia boa, né? Pensou numa relação lá, mas de repente a substituição dessa relação não resolve o teu problema. Algumas vezes isso acontece. Nesse caso, substituir a tangente pelo seno, né, foi uma estratégia que deu para
para a gente enxergar a saída aqui para esse limite, né? Vamos ver mais um exemplo. Um exemplo, eu acho que até um tanto simples, mas que é legal de ser feito, só para a gente perceber como é que essas funções elas modificam. E a gente resolveu, inclusive, um parecido ainda há pouco, mas mesmo assim, a ideia aqui é diferente. Eu acho que o que a gente resolveu foi com x ao quadrado no denominador. E aí naquela situação a gente acabou aplicando então produto da soma pela diferença para substituir isso aqui, né, pelo seno, né? E aí quando a gente faz isso, né, a gente vai encontrar 1 ao quadrado, que é o próprio 1, e o cosseno ao quadrado. E aí a gente consegue fazer a troca, né? Isso tudo dividido... Ixi, minha bateria está descarregando. Por cosseno de x. Essa parte não tem problema se eu fizer o limite. O problema estaria seno ao quadrado, né, de x dividido por x. Aqui eu não tenho um limite fundamental. Ainda, né? Aí você pode pensar em duas estratégias. Ou desmembrar o seno e ter um limite fundamental, certo? E aplicar um limite fundamental, e o outro seria a aplicação do próprio seno. Ou você pode fazer a multiplicação por x, né? X e x aqui também não teria problema. Vamos desmembrar, vamos fazer vamos fazer isso. E eu vou colocar um parênteses. O seno de x que multiplica seno de x sobre x, que multiplica 1 mais cosseno de x. Aplicando o limite aqui, esse limite, o seno de 0 é igual a 0, né? Esse limite é igual a 1, e esse limite aqui é igual a 1 sobre cosseno de 0 é 1, então é igual a meio, né? Porém, o resultado multiplicado por 0 vai produzir resultado 0. Ok? Então, essa é mais uma aplicação envolvendo limite fundamental, né? O problema aqui, ó, não está nessa substituição, por exemplo, aqui. Cadê? O que eu ia falar? Aqui, né? O problema
desse limite é porque a gente vai fazendo os desmembramentos, vai produzindo uma confusão. Se eu fosse aplicar o limite aqui eu teria um problema, porque quando eu fosse aplicar o limite, isso aqui não é relação fundamental, não é uma relação fundamental, seno ao quadrado de x sobre x, não é uma relação, não é o limite fundamental, é isso que eu quero dizer. Ou seja, esse resultado aqui ele não dá 1, né? Se não dá 1, eu teria que fazer a substituição direta, né? Ou seja, calcular o seno ao quadrado de x, né, de zero no caso, e a substituição em zero. Essa substituição em zero aqui e aqui, a problemática teria 0 sobre 0, né? Para o cálculo desse limite. Então, observa a diferença aí. Eu estou calculando o limite e, no outro caso, eu estou fazendo a aplicação de que um limite, o resultado de um limite fundamental já está definido, né? Se eu tivesse um limite fundamental, só substituiria por 1, não precisaria fazer substituição nenhuma de x e de valor no lugar do x, né? No caso 0. Não teria que substituir o 0 no lugar do x. Essa é a observação. Mas aí quando eu faço essa separação, quando eu desmembro, aqui eu enxergo o limite fundamental. Se aqui eu enxergo o limite fundamental, observa que o problema de substituir 0 no denominador, ele desaparece aqui, ó, quando eu faço esse limite. Quando eu aplico esse limite, o que acontece? O resultado ele é igual a 1, né? Fiz a aplicação do limite quando x tende a 0 para x, para seno de x sobre x. O resultado já é conhecido, é igual a 1. Não tem problema. E aí eliminou o nosso problema de denominador. O que aconteceu aqui? Eu fiquei com o seno de x. Só que esse seno de x eu consigo fazer a aplicação dele de modo direto, né? Utilizando a tendência do x. Então, se o x tende a 0, então é o seno de 0. O seno de 0 é 0. Estou calculando o limite. Esse é o fundamental e aqui também estou calculando o limite, né? 1 sobre 1 mais o cosseno de 0. O cosseno de 0 é igual a 1. E 1 mais 1 é 2, então meio. A multiplicação, né, já que é tudo multiplicação, produz resultado 0. Ok? Tem um aqui interessante, que é uma propriedade envolvendo os próprios... dentro do parênteses. Isso aqui é legal. O limite quando x tende a p para seno de x ao quadrado menos p ao quadrado dividido isso por x menos p. Eu acho que esse é o nosso último exemplo. Nessa situação, o que acontece? A gente tem o quê? Se a gente for pensar, o que falta para que esse limite seja o limite fundamental? Né? Para que a gente enxergue um limite fundamental? Que o x e o p estejam elevados ao quadrado. Né? Se isso acontecer, eu crio um limite fundamental. Ou então, que eles não estejam elevados, que esse x e que esse p não estejam elevados ao quadrado. Né? Essa é a situação. Mas aqui em cima é muito mais fácil de trabalhar, porque se eu desmembro isso aqui ó, eu já enxergo a propriedade de modo direto. Ó. Aqui eu já enxergo a propriedade direta. Bom, poderia fazer das duas maneiras. Eu poderia enxergar a propriedade aqui, eu poderia trabalhar aqui no denominador. Não sei qual que é mais fácil, mas vamos lá. Na verdade é tudo bem simples, não tem muito mistério. Vamos trabalhar no denominador, que eu acho que fica mais tranquilo. X menos P
E aí você multiplica isso pelo quê? Pelo nosso fator de... que esse é o mais, né? X mais π também. Que vai tornar isso um produto da soma pela diferença, né? Essa multiplicação, então, vai produzir esse resultado, né? X menos π. E aí eu vou colocar isso aqui, um x mais π em evidência, que vai multiplicar o seno de x ao quadrado menos π ao quadrado. Isso tudo dividido por aqui, né, produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí exatamente o que eu tenho, né, dentro do seno. Né, essa operação toda aí. E aqui então eu posso aplicar o limite fundamental, né? E aqui eu aplico o limite sem nenhuma restrição também, tá? Então, o limite quando x tende a p é fazer com que isso se torne p mais p, que multiplica 1, né? Que tudo isso aqui vai dar igual a 1 como o resultado. E aí, o resultado é 2p, certo? Então, senhores, é bem tranquilo, né? Essa parte de limite. Em algumas situações você vai precisar fazer algumas modificações às funções trigonométricas, tá? Mas essas modificações aí não são modificações de outro mundo, tá? Algumas elas são mais óbvias, né? mais tranquilas de você fazer. Outras nem tanto. Você vai precisar de um certo... relembrar as regrinhas lá, as principais, né? Regrinhas envolvendo aí as razões trigonométricas, as relações trigonométricas. Tá? Seno, cosseno, tangente. Nossa. Eu vou encerrar aqui essa aula de hoje, uma aula bem curtinha, ficou até. E aí na sequência, então, a gente vai ter a sequência das aulas. Na sexta-feira a gente tem, então, a nossa lista de exercícios envolvendo limites, essa segunda parte de limites, né? Limites infinitos, limites no infinito, limite de funções compostas também que a gente viu, essa parte de limite fundamental, limite trigonométrico fundamental, e tem mais alguma coisa que eu acho que eu estou esquecendo. Deixa eu ver se eu lembro aqui o que eu coloquei para vocês. Teoria do confronto não. Falamos de limite de função composta. Eu acho que era o limite de função composta que eu estava. É isso. Então são esses a extensão do conceito de limite é para outra parte, já que envolve limites infinitos e limites no infinito. Sequência e limite de sequência a gente não vai tratar. Limite de funções, sequência. Então é isso mesmo. Então são essa parte de limites aí envolve limite de funções compostas, limites no infinito e limites infinitos, né? São os três tópicos aí que a gente viu nessas últimas aulas. Ok, senhores, então é isso, a gente vai ficar por aqui. Eu tô quase sem voz, mas eu consegui, eu acho que dar
e limites trigonométricos, né? Eu já vi esquecendo. São 4, então, 4 temas, tá? Para essa outra lista. Né? Mas tudo é essa ideia básica de limite, modificar a função para tentar chegar a uma solução. Ok? Só que na sexta-feira eu vou dar uma olhadinha no calendário, como é que tá, como é que a gente vai, de acordo com a nossa programação aí. Na sexta-feira eu deixaria a lista de exercícios, né? Só que essa lista de... Geralmente quando eu faço isso, quando eu deixo a lista de exercício, é só a lista de exercício, mas por causa do nosso tempo apertado, provavelmente eu tenho que gravar uma aula na sexta-feira já de derivada, já de início do nosso próximo tema, tá? Como a aula de sexta-feira é uma aula de 3 horas, né? Aí eu vou fazer isso então, vou deixar a lista de exercício e vou gravar a aula também, tá? Pra gente ver se recupera um pouquinho desse tempo perdido aí, tá? Eu já fiz isso, né, na última lista de exercícios, gravei a aula aí, deixei a lista. Então é uma aula recuperada já, mas ainda pelas minhas contas tem mais 3 aí pra gente recuperar, tá? Mas a gente vai trabalhando aí ao longo do semestre, né? Em alguns temas eles são um tanto mais... A parte de derivadas eu acho que é a parte mais simples do cálculo 1 que vocês vão ver. Aí a parte de derivada é bem tranquila, eu acho que... Né, eu havia programado 3 aulas, né, a lista, 3 aulas uma lista, mas eu acho que, né, é muito tranquilo derivadas. Mas a gente vai vendo conforme o andamento das coisas, a gente vai pensando aí na maneira de recuperar essas aulas, tá? Não se preocupem que o conteúdo todo vai ser trabalhado. Ok, senhores? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham, né, captado a ideia central aí envolvendo limites trigonométricos. Essa aula está bem curta, né, 1 hora e 12 minutos, né, agora. Eu acho que tem alguns exemplos que dão para vocês terem uma noção geral, né, da questão de limites envolvendo funções trigonométricas, né, que a ideia sempre, o princípio básico sempre vai ser o limite fundamental trigonométrico, que é o seno do ângulo x dividido pelo x. Isso vai ser o ponto de chegada. A gente vai modificar a função para tentar enxergar isso, tentar enxergar esse limite, né? E aí quando fizer essa modificação, provavelmente quando você enxergar isso, quando enxergar um seno e um dividido pelo ângulo x, provavelmente as tuas indefinições todas desapareçam e aí você consegue fazer a aplicação do cálculo, né, do limite nas outras partes da função sem maiores problemas, tá? Então essa é a ideia envolvendo aí limite trigonométrico. Ok, senhores? Grande abraço. A gente volta a se falar na sexta-feira. Até a próxima.